A gente tem aqui, Floquinhos, algumas apresentações, né, de creatina. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a creatina alcalina, se ela é realmente melhor, se vale a pena a gente utilizar essa substância que é branquinha igual Floquinhos. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Quando a gente vai falar de creatina, a gente está falando de um aminoácido formado por outros três, que é a metionina, a arginina e a glicina, que sim, o nosso organismo tem a capacidade de fazer creatina, só que quando você suplementa, você aumenta esse estoque e com isso você tem resultados que não há dúvida, tá, que é o melhor suplemento para melhorar a performance dos treinamentos anaeróbicos e aí consequentemente de musculação, tá? Eu já fiz um vídeo aqui falando tudo sobre a creatina, então lembra de procurar Leandro Twin mais temas se tiver qualquer dúvida. E vamos nos fixar agora aqui na creatina alcalina, que com certeza dos três principais tipos é o menos conhecido. Então, eu vou também aqui fazer uma pequena relação, porque meio que não tem como fugir, né, da creatina micronizada e monoidratada, confrontando aí algumas coisas com a creatina alcalina. Bom, quando a gente vai falar de alcalino, né, talvez você já tenha associado a uma mudança do pH, que é o nosso potencial de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio eu tenho, mais alcalino vai ficando. Quanto menos hidrogênio eu tenho, mais ácido vai ficando. Então, um pH 7 a gente vai entender como neutro, e um pH acima de 7 alcalino e abaixo de 7 ácido. Então, a creatina alcalina ela tem um pH mais elevado, e isso vai fazer, né, vai tornar ela mais estável por mais tempo numa solução líquida. E isso vai fazer com que a sua absorção ela aumente, né? E isso é o que recorrentemente eu escuto dos meus alunos da consultoria. Leandrão, a creatina alcalina, ela absorve mais? Sim, e nós não temos nenhum tipo de dúvida sobre isso. Mas, assim como eu fiz na revisão, né, no meu curso de suplementação, que o link está aqui na descrição, apesar de ter uma absorção maior, nós precisamos fazer uma correlação aqui de jogar uma quantidade maior de creatina monoidratada, micronizada e comparar os seus efeitos. Porque no final das contas é tudo creatina, concorda comigo? Só que essa você vai usar menos quantidade. Agora a pergunta é, e se eu usar uma quantidade maior das outras, que eu sei que tem uma absorção menor, para gerar o mesmo efeito? Será que isso faz sentido? E a resposta é sim, tá? Quando você joga mais creatina monoidratada ou micronizada, você consegue simular exatamente o ambiente da creatina alcalina. Então ela não é melhor, tá? Isso é seguro dizer, ela não vai te dar mais força, não vai te dar mais massa muscular, não vai te dar mais recuperação, não. Você vai ter o mesmo efeito usando uma dose menor. E aí, obviamente, isso nos cabe, né, o próximo questionamento. Que aí sim eu já recebi lá no Instagram, a cobro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar alguma dúvida, @LeandroTwin, uma pergunta mais coerente com a creatina alcalina, que é o quê? Será que a creatina alcalina ela tem um melhor custo-benefício? Porque aí eu vou usar uma quantidade menor e eu posso economizar para ter o mesmo efeito. Isso sim é uma boa pergunta. E eu não estou desmerecendo nenhuma outra pergunta, pelo amor de Deus. Eu sou professor, respeito máximo por dúvidas. Bom, quando você vai analisar a creatina alcalina, primeiro que a maior parte delas é encapsulada. E por que é encapsulada? Porque como a quantidade é menor, eu consigo encapsular isso e tornar viável a utilização. Isso quer dizer que eu não consigo encapsular a creatina monoidratada, micronizada? Não, não é isso. Mas imagina só, eu vou ter que tomar, por exemplo, tá? Vou chutar aqui um valor, 5 gramas de creatina monoidratada. Beleza. E aí eu vou encapsular isso em cápsulas de 500 miligramas. Aí você vai ter que tomar 10 cápsulas. Aí você fala, pô, mas vai ficar meio inviável, né? Tomar 10. A creatina alcalina, de repente eu vou usar metade, 1/3 disso. Então eu vou tomar 3 cápsulas, por exemplo, de 500 miligramas. Ah, pô, 3 cápsulas até vai, fica até comercialmente legal, né? Vender um produto assim. Então não é que não dá para fazer, é que não é interessante. E se por um acaso eu fazer cápsulas de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, então é que meio que não tem como fazer isso. Imagina, fazer uma cápsula de 2 gramas, aí você faz uma cápsula desse tamanho aqui. Você fala, Leandrão, muitas coisas passam pela minha garganta, eu concordo, mas desse tamanhozão aqui, não vai dar. E aí você vai colocar na boca, na hora de engolir vai travar lá, e você vai engasgar, e aí você vai jogar todo o produto fora. Então quer dizer, as cápsulas normalmente aí vão ser de 500 miligramas, 600,
Aí quando você vai observar tabletes, né, que são realmente comprensados ali, você vê às vezes um pouquinho maior, 750, 1000 miligramas, mas normalmente acima de 1000 miligramas já é inviável para a maior parte das pessoas tomarem. Imagina que essa fabricação é feita para homens, sim, de 120 quilos, que deve ter um goelão bem grandão assim, mas também são feitas, por exemplo, para mulheres de 50 quilos e 1,50 m. Né? Então, meio que não tem como fazer uma coisa tão grande, porque fica inviável comercialmente falando. Porque até pode ficar viável produzir isso, mas a ingestão não fica. Mas voltando aqui na análise, se você analisar o preço, né, do que é uma dose eficiente de uma creatina alcalina, que vai ser por volta de 50% a 75% de uma creatina normal, porque a gente estima que tem uma melhora de 25% a 50% em termos de absorção, você vai ver que o custo-benefício é péssimo, vai ficar muito mais caro. Então a utilização não vale a pena. Logicamente, você pode dizer o seguinte: André, eu sou rico, dinheiro não é problema nenhum para mim, eu não quero tomar 5 gramas de um negócio, eu quero tomar 3 gramas de outro, e eu pago quanto que for para... Tá, então tudo bem, então você vai lá e compra, né? Mas não é a realidade da maioria. A maioria sim faz conta, ou, né, os que não estão fazendo conta, né, e felizmente, que bom, também não liga de tomar 3 ou 5 gramas, sabe? Na prática isso não tem muita diferença. Então, por isso que ela é uma creatina que acabou que não ficou muito popular, porque não é relevante mesmo o que você ganha com ela. Mas existe uma outra pergunta que você pode estar se fazendo. Leandrão, e a creatina Creapure? Ela não é superior às outras? Porque isso eu entendo que sim. Galera, eu vou fazer o seguinte, é uma dúvida muito recorrente, então eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala sobre a creatina Creapure em relação a todas as outras do mercado, se é ou não é superior, se vale ou não a pena o custo-benefício, porque ela é mais cara, sim, tá? Então dá uma conferida aqui.